O Renascimento aí que já é a construção do início daquilo que nós vamos depois chamar de modernidade. É a saída do momento de medieval para o momento de moderno, né? Então, o Renascimento foi o movimento europeu de ponte entre a era do domínio da igreja para uma era chamada aí de científica, que aí nós vamos encontrar as revoluções científicas de Copérnico, de Galileu Galilei, como tudo explosão daquilo que nós assistimos na arte, né? E aqui já fazemos uma leitura sobre o que é a arte na história. Toda arte, ela é revolucionária. Se a gente olha para a arte do nosso tempo, ela nunca está falando do nosso tempo. A arte, ela é sempre transgressora ao momento atual e sinaliza o que venha depois, né? O Nietzsche escreve sobre isso, o Schopenhauer escreve sobre isso, o quanto que a arte, ela é um termômetro de saída do tempo, né? E aí a Renascença, ela é um momento que ainda está sob o domínio da igreja, mas a arte, ela já está apontando para um momento mais humanista, né? Um momento de humanocentrismo. Nossa matriz de pensamento não condiz com a nossa matriz de terra, né? O solo que nós pisamos, ele vai ser interpretado, a territorialidade aqui, ela é muito mais do que o território. O espaço aqui é muito mais do que espaço físico, porque é uma formação de ideias. Então, as ideias que a Europa estava produzindo, depois nós, enquanto brasileiros, latino-americanos, enquanto goianos, né, nós vamos receber tudo isso em forma de poder, em forma de construção histórica do que foi o Brasil, do que foi as navegações, né, algo que nós chamamos de descobrimento. Na verdade, não é nada de descobrimento, mas porque já existia o povo aqui, que foi desprezado pelo povo que chegou de lá, né? Então tudo isso a gente precisa sinalizar. Nós vamos falar de renascimento europeu. E o renascimento agrícola e comercial, pessoal, é que a gente entende que, nesse momento, a gente está desconfigurando a estrutura feudal e partindo para uma estrutura urbana comercial, que a gente vai chamar aqui de renascentista. E a gente precisa entender, já marquei isso, eu vou marcar novamente, é que a história, ela é processual. Não significa que o homem dormiu no feudo e acordou dentro da fábrica. Esse aspecto da urbano e o comercial, ele vai sendo cada vez mais, como a gente tem hoje, né? Porque a gente tem uma leve ilusão, enquanto pessoas, quando a gente não estuda, não investiga, que o mundo era assim desde sempre, que você nasceu em um mundo que sempre foi assim, né? Que as religiões sempre foram assim, que o Estado sempre foi assim, que as relações familiares sempre foram assim. E não, cada momento nós temos uma configuração distinta, nós somos filhos do nosso tempo. E quando a gente estuda ciências humanas, nós vamos ter a condição suficiente para entender que, do mesmo jeito que as coisas não foram sempre assim, elas podem ser diferentes, né? Que toda a racionalização de relações do urbano e do comercial, enquanto racionalização, gente, imaginar quanto uma criação mesmo. Do mesmo jeito que a gente tem uma ideia de normas para nortear o funcionamento de uma escola, a gente vai ter normas para nortear o funcionamento da cidade, né? O Renascimento é um louvor à razão, né? Os renascentistas, eles querem ser racionais, e essa racionalização, ela vai tocar as relações urbanas e comerciais, cada vez mais técnicas, cada vez mais descritivas e sobretudo racionalizadas. O Renascimento, a palavra chama renascimento por causa de retomada, de renascer, ou seja, buscar de novo o que eles acreditam ser racional dos gregos e dos romanos. Então, os renascentistas, apesar de surgirem dentro da igreja cristã, eles estão fazendo uma crítica ao teocentrismo. Como nós já colocamos, isso é lento, é processual, fica evidente na arte, de que eles estão fazendo a gente descreve, né? Quando a gente dá aula lá para o ensino fundamental, a gente vai escrever, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi o movimento artístico, cultural e urbano da Europa que buscava retomar aspectos da Grécia e da Roma como tentativa de valorização do humanocentrismo, ou seja, colocar o humano no centro. Então, se nós olharmos para o que a gente estava estudando nas últimas aulas, que era a igreja no centro, as relações todas voltadas e justificadas por questões místicas e religiosas, agora os renascentistas vão procurar interpretar pela razão. E o que é interessante é que eles começam, como nós colocamos na última aula também, estudar anatomia, estudar o que é do homem, para valorização do lado humano da história, do lado humano da interpretação, e parar de ficar justificando tudo por Deus ou pelo anticristo. Lembramos que isso acontece dentro da própria igreja, então não é um movimento anticristianismo, não. É um movimento cristão. Os padres, por exemplo, o Giordano Bruno, o próprio Copérnico, que é da Revolução Copernicana, que nós vamos falar agora, ele era padre polonês. Então ele era um padre polonês. Ou seja, toda a própria crítica à ideia de centralizar tudo, explicando as coisas por meio de Deus, acontece pelos próprios religiosos, dentro da própria igreja. Até porque tudo era igreja, né? A Estado e a igreja era tudo casado. A escolástica, que foi o movimento das primeiras escolas, era da própria igreja. A igreja, ela cria as escolas, as universidades para ensinar ciência, mas uma ciência que não contradiz a fé, né? Aí tem o Tomás de Aquino, o Santo Anselmo, que vão escrever vários tratados para argumentar que a fé não é contraditória à razão, né? Que a fé e a razão caminham juntos. Então, isso é o final da Idade Média, mas os renascentistas não dizem, opa, nem tudo, tem coisa que não casa fé e razão, e aí começa aí a modernidade, né? A modernidade, ela começa justamente nessa ruptura de fé e razão, que ela é lenta, né? Muito lenta, mas nas obras de arte, como nós colocamos na última aula, a arte, ela anuncia o que está vindo, né? Um novo período aí.